Graça e paz, irmãos. Estamos começando mais uma edição do Calvário Cast. Já estamos no nosso sexto episódio e o último do ano. E o assunto da vez é sobre resoluções de ano novo. Quem nunca fez uma resolução, não é verdade? E hoje a gente trouxe aqui os nossos convidados, o pastor Wellington, o Valério e o pastor Paulo Júnior, para estar conversando um pouco sobre esse tema de maneira bem descontraída. E eu vou pedir para cada um de vocês fazerem uma apresentação rápida e antes da gente começar. Olá, gente. Sou o pastor Wellington, sirvo aqui no Calvário. A gente tem caminhado dia após dia aqui, no cuidado para com os irmãos e em servir aos irmãos. Olá, pessoal. É, tudo bem? É um prazer estar aqui. Meu nome é Valério. Estamos aqui. Gostaria de cumprimentar o Paulo Júnior, Vivi, Pastor Wellington. E vamos discutir, vamos conversar, bate-papo aqui gostoso. Convido vocês a estarem conosco. E gente, tudo bem? Paz de Deus. Pastor Paulo Júnior. Estamos aqui para mais uma conversa que seja edificante, que seja uma bênção para a sua vida também. Em nome de Jesus. E antes de dar seguimento aqui ao nosso bate-papo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, curta, compartilhe com alguém aí, já começa a fazer suas resoluções, compartilha com a gente para a gente estar te ajudando também. Então vamos lá, né, gente? Não vamos demorar mais. E a gente vai começar com a pergunta mais básica: o que são resoluções de ano novo? Para quem não sabe aí, já ficar informado. É, resolução de ano novo são decisões que a gente toma. Claro que elas podem ser tomadas em qualquer outro momento da vida, do ano, né? Mas a gente tem essa tradição. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né? Porque com mais intensidade, é mais comum a gente tomar essas decisões no começo de um ano, mas basicamente são decisões, né? A gente chama de resoluções porque são coisas que nós resolvemos, né? Então, eu resolvo, ou, em outra palavra, eu decido, né? Então, poderia ser decisões de ano novo, resoluções, né? Então, é simples, não tem. A Tem muito palavra pode ser um pouquinho diferente, mas o é o que a gente fim já faz mesmo, né? naturalmente, né? Normalmente é isso. Apesar da gente estar no fim do ano, né, dizem que no aniversário também é um bom momento para fazer É. as resoluções. Para quem faz aniversário em dezembro, né, já faz tudo de uma vez. Verdade. E o que que vocês acham, gente, desse ambiente assim que o ano novo traz, onde as pessoas fazem tantas promessas? Vou pedir para o Valério falar isso aí pra gente. O que que você acha, Valério? O brasileiro tem essa característica, né? Ano novo, vida nova. E parece que desperta em nós esse esse gás, Uhum. né? Ah, esse ano não deu certo, ano que vem vai Vai dar. ser melhor, né? Ano que vem vai, né? E aí a gente começa a trabalhar também essas questões. Muitas igrejas até estimulam isso, né? A Uhum. pessoa escrever, né? Coisas que você quer realizar no ano que vem. Traz aqui no altar, vamos orar em cima Uhum. disso. Por quê? Porque já é cultura nossa, a gente naturalmente já faz isso, né? Dentro do conceito do que é resolução, às vezes a pessoa não sabe o que é, às vezes, mas já fez muito, É verdade. já fez várias vezes, né? Então é muito propício, né? O ano novo desperta isso na gente, o próprio nome está falando, né? Ano novo, né? Virada de ano, dá essa impressão de que as coisas vão mudar É. e tem a capacidade de melhorar. Eu li um livro que chama Mudanças, não vou lembrar o nome do autor, mas ele diz que tem algumas situações que nos ajuda a operar mudança na nossa vida, né? E datas é uma. Eles fizeram um estudo lá, e tem os estudos, né, que eles fazem, que o ano novo e o aniversário, que você disse também, o nascimento de um filho, alguma coisa assim muito diferente que acontece na vida da pessoa, estimula ela a uma mudança, né? Porque ela prevê, ou ela vê uma necessidade e uma oportunidade ao mesmo tempo. O aniversário, até nesse estudo fala que muitas pessoas conseguem, por exemplo, parar de fumar no dia do seu aniversário. E aí todo ano ela se lembra, olha, já fazem tantos Tanto tempo. anos que eu não fumo, desde o dia que É. eu fiz tantos anos, eu parei. Então, segundo esses estudos, são coisas que motivam, né? Então, eu não acho ruim esse momento, esse ambiente.
né? Se a gente souber aproveitar de uma maneira boa, eu não acho que é ruim, não. Até porque nós somos movidos por emoções, né? E esse momento de final de ano, esse momento de aniversário, gera muitas emoções, né? E essas emoções nos linkam com esse desejo de transformações, né? Pelo menos assim, dentro da perspectiva que eu vejo. E talvez até a questão também de responsabilidade, tipo, eu tô ficando mais velho, né? Mais um ano que tá passando, então eu preciso Minha vida precisa amadurecer, mudar, eu né? preciso melhorar, né? Não posso Verdade. passar mais um ano do mesmo jeito. É, e assim, a gente tá vendo aqui com o Valério, igual você falou, né, Valério? É uma questão cultural, assim, do brasileiro também, essa questão de fazer as promessas de fim de ano. Pastor Wellington, quais, assim, são as promessas mais comuns que você vê, assim, as pessoas fazendo? Olha, as promessas mais comuns que a gente vê, normalmente, elas giram em torno, por exemplo, de saúde, né? Dentro da nossa cultura, então, o próximo ano eu vou deixar a vida sedentária, vou entrar na academia para que eu possa usufruir e colher bons frutos. Então, assim, esse caminho de cuidar do corpo físico é muito comum nessa época do ano, né? Uhum. Uma outra coisa que também é muito comum são as decisões da gestão da vida financeira. O ano que vem eu vou ser mais poupador, Poupar, né? O ano que vem eu vou evitar os gastos com aquelas coisas que não são tão importantes. Então, assim, a gente percebe isso com acho que muita frequência. e os alunos, assim, o ano que vem eu vou estudar mais, né? Boa, boa. Eu vou passar. Vou sofrer menos no final do ano. Eu vou Não vou passar no deixar para estudar só no final, né? A E eu gente já fica fiz repetindo. muito dessas resoluções, ô Senhor. É, Vou entrar na academia, vou perder vou peso, vou emagrecer, emagrecer. Esse ano vai. vou na igreja, né? A gente vai fazendo Ô, Valéria, eu vou confessar o meu pecado aqui, que todo ano eu falo assim, esse ano eu vou no dentista, mas já deve ter uns 3 anos que eu não vou. Pra quem não sabe, gente, Valéria é dentista. Então não precisa esperar vir Bom, esse eu Precisa só ano. marcar. fazendo o merchan, eu sou cliente dele, tô Cliente. até aqui com uma placa e às vezes o som vai até mudar um pouquinho aí em alguns momentos das expressões. O culpado é ele. Eu acho esse momento interessante porque nada, na verdade, muda quando o ano muda, né? Não muda nada. É só mais um É dia. só mais um dia. O dia 1º de janeiro é um dia normal, como qualquer outro, né? Mas eu vejo que Deus também nos fez contar o tempo assim dessa maneira, que dá a possibilidade da gente ver aquela questão de novas oportunidades, né? Mas que um ano novo a gente até, algumas pessoas gostam de usar isso, né? É uma página nova, é um livro novo, né? Que com páginas brancas, que você vai escrever a sua vida. Então, eu não acho ruim essa questão do renovo, né? Por exemplo, algumas pessoas decidem começar algo na segunda-feira, uma semana está começando, né? Ou um ano novo é como se tivesse se renovando a esperança, né? As oportunidades. Eu estava até É um conversando momento legal. com uma amiga minha, né, essa semana, e ela falando assim, que no ano novo, final de ano, né, a gente fica tão reflexivo e tudo, então Uhum. assim, esses finais faz a gente refletir mais naquilo que passou, É. porque parece que quando não tem um fim, às vezes você não coloca uma meta para você Uhum. bater e para você ver assim, o que que eu consegui alcançar até tal data, né, ou até tantos dias. Então acho que o fim do ano traz Ajuda, né? Esse sentimento, né? Se fosse aquela coisa linear, que a gente não tivesse aquela impressão, porque na verdade não acontece, né? É. Mas de um renovo, de uma oportunidade, acho que seria mais desgastante pra gente, eu acho que sim. Eu fico mais reflexivo no aniversário do que na virada do ano. Aniversário parece que cai a ficha, sabe? Nossa, tô ficando mais velho. com tantos anos. Passou. Eu Passou, ainda nem vi, né? não cheguei nessa, não. O final do ano ele me leva a essa reflexão maior do que o aniversário. Claro que eu sou um garotinho ainda, então. Eu acho, eu já pensei assim também. Eu acho que a idade vem. Aí chega o 1º de janeiro, igual você falou, não mudou nada, né? Uhum. Mudou nada. Eu vivo de resoluções momentâneas. Uhum. Independente de ser virada do ano ou não, eu sempre estou refletindo. Pode ser janeiro, fevereiro, independente da estação, da época do ano.
refletindo na minha vida. Não faço, não vou ao psicólogo não, mas eu sou muito meu psicólogo. Eu gosto de conversar comigo mesmo, porque quando eu falo eu entendo. Aí, assim, eu reflito muito na minha vida, o que está precisando mudar, onde é que eu preciso mudar aqui e ali, seja pequena ou grande, eu sempre faço durante o ano inteiro. Eu não, Precisa eu esperar não o ano acabar, espero né? a virada do ano Pode para fazer demorar isso, não. muito, né? É, É, porque tem situações que são mais urgentes, a gente tem verdade. que buscar isso mesmo. Independente de ser virado do ano ou não, a gente tem que estar aberto à mudança. Eu faço aniversário em novembro, então junta uma coisa com a É, outra. Já tá Eu já vou pertinho. ficando meio reflexivo, né? O ponto, assim, muito saudável da, da resolução é que você, ao final do ano, você consegue ter uma definição do que você conseguiu ou não, né? Se Uhum. houve ali algum saldo positivo ou não. Então, assim, eu também tenho esse olhar, assim, mais voltado para as resoluções, que ele nos permite uma autoavaliação, seja diretamente eu, ou seja, às vezes, numa empresa, seja na própria igreja, onde você pode traçar ali, falar assim, onde nós queremos chegar ao final de 2025, e ali você elencar algumas coisas para que chegar ao final de 2025 você possa ver, não, realmente eu consegui atingir essas metas, essas resoluções que foram Dá traçadas. para medir, Dá né? para medir. É, tem que ter meta, né? verdade. Ô Valério, e você acha que essas resoluções elas podem refletir assim algum ídolo que tem escondido assim no nosso coração? Às vezes escondido ou escancarado, É. né? Nem sempre. As resoluções vão definir ídolos que a gente tem, mas em alguns aspectos É. tem pessoas realmente, né? Pessoas focadas muito em finanças, né? O dinheiro é o Deus dele, né? As suas resoluções vão ser voltadas nessa área, muito Gerar claro, em assim, torno disso, né? muito claro a gente percebe, né? Minha empresa vai duplicar o faturamento, esse ano eu vou trocar de carro, vou comprar e vira em torno disso, mas nem sempre, Uhum. né? Mas tem pessoas realmente escancaradas, Acho que principalmente quando aquelas resoluções, elas vão, elas estão em evidência e em detrimento de outras que seriam até mais importantes, né? claro. Mas que a pessoa não está nem preocupada com a Uhum, saúde dela, está preocupada em ganhar mais dinheiro, é, por exemplo, né? é, Qual que é a sua meta desse ano? É ganhar muito dinheiro, é poupar mais, é fazer bons investimentos. E aí na sua saúde? Ah, depois que eu aposentar, eu penso é. nisso, né? Então, pode revelar mesmo. O equilíbrio, ele é muito salutar, né? Tudo que a gente propor a fazer, né, tem que sempre ter um fim, e para nós cristãos, sempre um fim que vai glorificar o nome do Senhor, né? Então, assim, se eu proponho algo, né, o meu corpo, por exemplo, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, tendo esse entendimento, eu preciso, de forma saudável, cuidar desse templo também como matéria, né? Então, quando eu digo, por exemplo, nas questões financeiras, eu preciso não deixar isso, como o Valério falou, ser algo que vá dominar, né? Porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, né? Então, se o meu coração ele se aplicar somente às coisas desse mundo, né, a gente precisa repensar esse cristianismo, essa forma de ver o evangelho, né? Eu até falando sobre isso aqui, até traz aqui para nós essa questão de por que, como cristãos, as nossas metas devem ser diferentes, né? E eu parto desse entendimento, né? A nossa vida aqui, ela precisa glorificar ao Senhor. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, tudo que nós propomos a fazer tem esse fim maior, aponta sempre para Cristo. Então, assim, de maneira geral, por isso que nós cristãos precisamos sempre caminhar com esse propósito, né? Até as minhas resoluções, elas precisam estar sempre ali alinhadas com o Evangelho, algo que vai glorificar o Senhor. Os irmãos Eu penso podem. que as nossas resoluções, elas precisam estar alinhadas com a nossa missão, né? E a nossa missão principal é a glória de É, Deus. E até algumas resoluções que são comuns para todos, do tipo, eu preciso cuidar melhor da minha saúde, mas por quê? Porque eu quero servir melhor a Deus, porque meu corpo é templo do Espírito, né?
Porque eu quero ter mais saúde, mais vigor, né, para servir a Deus. Eu quero cuidar melhor do meu tempo. Para quê? Para que eu possa servir a igreja de Jesus de uma maneira. Então, até as resoluções mais simples, eu também penso que elas precisam apontar para a missão que nós temos, né? Para a glória de Deus. Acho que é importante, sim. A gente vê, assim, que a gente coloca muitas metas, né? Mas muitas delas a gente não alcança, a Uhum. gente acaba falhando. E que dica que vocês podem dar? Eu vou pedir para cada um dar uma dica para ficar mais fácil. Do que as pessoas podem fazer quando elas fracassam, né? Como que elas podem retomar aí de volta quando elas não conseguem cumprir essas resoluções que elas propõem? Olha, eu entendo que é um caminho, você disse muito bem. Quando eu traço um objetivo e não conseguir alcançá-lo, eu posso fazer ali, em primeiro, desculpa, em primeiro lugar, uma análise, né? O que que eu falhei? O que que eu poderia ter feito diferente? Então, essa autoanálise, ela é importante para que no próximo ano ou na próxima meta não cometa os mesmos erros. Então, esse olhar mais minucioso do que faltou, talvez faltou um pouco mais de empenho, talvez faltou um pouco mais de dedicação, talvez faltou um pouco mais de métrica ali mesmo da situação. Então, esse olhar mais criterioso, eu creio que ele ajuda bastante. Hum? Valério? Quem nunca começou um livro e não terminou, né? Uhum. E isso é muito comum na gente. O ser humano tem a tendência à procrastinação. Depois eu faço, né? O cérebro vem sabotando a gente, Uhum. né? Você chega cansado. Ah, não, você merece um descanso, você trabalhou o dia inteiro, né? Deixa para depois, né? Até coisas assim, eh, que a gente não deveria abrir mão, tipo ler a Bíblia todos os dias. Ah, não, você está muito cansado, amanhã você lê, né? E a gente vai procrastinando quando a gente assusta, né? Os dias atropelaram a gente e tudo, eu acho que sim, em geral, tá com essa sensação de que os dias estão passando muito rápido e, nossa, pai, né? Foi um dia desse que isso aconteceu. E com isso a gente vai perdendo essa noção do tempo e quando a gente assusta aquelas propostas que a gente tinha feito, não conseguimos. O que fazer, né? Tentar de novo. Uhum. Tentar de novo. É. Esquece o que para trás ficou, vamos partir de agora para frente, vamos recomeçar, né? Recomeçar é bom, né? Recomeçar é bom, de onde a gente parou, né? Perceber de onde a gente parou e cair em si, né? Que a Uhum. Bíblia fala lá do filho pródigo, né? Caiu em si. A gente tem que cair em si de vez em quando e ver que realmente deixamos as coisas atropelarem a gente e vamos recomeçar, né? Vamos começar de novo e não desistir e ser persistente e lutar muito contra a procrastinação, que é algo assim muito comum, que faz a gente ser sabotado. É. Verdade. Só interrompendo aqui antes de você falar, enquanto o Valério falava, eu fiquei olhando aqui na sua caneca, né, escrito: Deus é um Deus de recomeço. E ele já vê, né, essa falha em nós, já sabe que nós precisamos desses recomeços e até nisso ele é cuidadoso. Eu costumo dizer que nós somos bons em iniciativas e nós somos péssimos em acabativa, né? A gente não tem o mesmo empenho, a mesma força para terminar o que a gente começa. No começo do ano, por exemplo, tá todo mundo muito empolgado, né? Se eu já fui fazer caminhada no dia 1º de janeiro e eu fiquei impressionado com o tanto Tanto. de gente caminhando no dia 1º de janeiro. Eu não sei se é porque tá com a consciência pesada que comeu muito no Natal e no Ano Novo, Isso mesmo. ou se é aquele sentimento assim, não, agora vai, né? O dia 1º é o primeiro do 1 do 2000 e alguma coisa. Mas para ficar diferente assim de aprender com os erros, né, como vocês falaram muito bem, eu penso que avaliar se aquela meta, se aquela resolução realmente é para mim também, né? Porque a gente pode querer imitar decisões que outras pessoas estão tomando e às vezes aquilo ali nem é para mim, né? Então, tem algumas coisas que a gente não pode desistir delas de maneira nenhuma, mas algumas, de fato, o que vai ser melhor, eu falo assim, não, isso aqui não é para mim, né? Tentar dar um exemplo para ficar mais claro, sei lá, talvez alguém ele
tem o sonho de ser um empreendedor, mas a pessoa não tem uma autogestão, ela não consegue ter iniciativa, ela procrastina demais. Não é o perfil dela. Ela vai ter que reconhecer e falar assim, olha, para mim o melhor é ser um CLT, para mim ter o compromisso de hora de entrar, hora de sair, horas trabalhadas. Não nasceu para Não isso. nasci para isso, É. né? Para ser desafiado, para viver no limite muitas vezes. Então, né, eu estou usando só um exemplo Uhum. para ficar um pouco mais claro, mas até pedir ajuda de pessoas ao redor, falar assim, será que isso é para mim? Ou eu estou correndo atrás de algo que nem faz parte do propósito de Deus para minha vida, não faz parte das minhas características, né? Então, talvez sendo um pouco mais pessimista, né? Pensando no sentido de, talvez eu não devo algumas coisas, eu preciso tentar de novo, mas outras coisas, eu falo assim, não, isso aqui não adianta eu tentar, né? Deixa eu partir para outro caminho que vai ser muito mais produtivo e a pessoa se descobre em outro ramo, em outra área, né? Essa autoavaliação ela é muito relevante, né? Muito relevante. E diante de tudo isso, né, que vocês falaram, qual que vocês acham que é o melhor caminho para conseguir cumprir as resoluções? Quando a gente pensa nessas questões assim, a gente, como cristão, acho que o primeiro passo é orar ao Senhor, né? É buscar de Deus um direcionamento, né? Para tudo que a gente vá estabelecer como alvo, como meta, o nosso Senhor Supremo, que governa a nossa vida e que rege a nossa história, ele precisa ser consultado. Cabe ao homem fazer planos, mas do Senhor, né, vem a resposta final. Então, como cristãos, nós precisamos sempre propor alguma coisa, mas levar ao conhecimento daquele que tudo sabe e que pode nos ajudar. Então, eu penso que orar é o primeiro passo. Mais Primeiro alguém? passo, orar. Segundo passo, ser perseverante, né? Porque as Uhum. dificuldades Elas É. vêm para nos fazer parar. Então, nós temos que permanecer. E lembrar que você já orou, o Senhor está com você, né? Agora você tem que fazer a sua parte, né? Trabalhar duro, né? É. Eu comecei a ser mais. Essas questões das resoluções me chamar mais atenção quando eu li as resoluções do Jonathan Edwards, que ele fez até anotei aqui, 1722 para 1723. E por coincidência, eu li essas resoluções no finalzinho de 2022. Então, eram 300 anos depois que ele escreveu. Eu até coloquei aqui para me ler, porque no começo que ele começou a escrever suas resoluções, eram 70, eu acho, que eu acho que é muito, estou tentando dar conta de 5, né? Mas ele começou assim, olha só, estando ciente que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que através de sua graça me capacite a cumprir fielmente essas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade e em nome de Jesus Cristo. Então ele começou as resoluções, antes de escrever a primeira, já reconhecendo que sem a graça de Deus ele não vai conseguir cumprir aquilo, né? Então, por isso a questão da oração, e de consagrar os nossos planos, né? E eu penso também que traçar um caminho. A pessoa, por exemplo, ela quer uma resolução de crente, eu vou ler a Bíblia, né, nesse ano. Aí imprime o plano de leitura, baixa aplicativo, compra uma Bíblia nova, né? Compra um caderninho e faz aquele negócio bonitinho, mas às vezes coloca uma meta alta demais, não faz um caminho para chegar até lá, né? Então, beleza, eu vou ler a Bíblia todo o ano todo. Ok. Que hora do dia que eu vou fazer isso? Qualquer hora. Não, vai ser 7 horas da manhã. Durante quantos minutos? Vou ler 1 hora. Não vai ler 1 hora se você não lê nem 10 minutos. Não, vou ler 15 minutos por dia, né? Então, acho que traçar um plano para que fique algo mais palpável, não seja algo tão, sabe, aleatório. Assim, Uhum. eu vou cuidar melhor da minha saúde. Como eu vou cuidar melhor da minha saúde? Eu vou ler mais a Bíblia. Como eu vou ler mais a Bíblia, né? Metas claras e alcançáveis, né? É, Que também não adianta chegar ao final do ano e colocar algo que você. Não que Deus não possa surpreender, não é essa a questão, mas é situações claras e alcançáveis, que eu vou conseguir algo que está dentro do meu plano de ação, né? E o que o Paulo está falando aí, o pastor Paulo está falando aí, é muito, muito, muito importante, né? E ter o entendimento que as resoluções,
elas vão exigir de nós muita disciplina, né? E disciplina não é algo que Não é nada fácil. exige muito mesmo, né? Por isso que talvez o termo também se torna assim bem pertinente, que são firmes resoluções, ou seja, são firmes decisões. Vai exigir esforço, dedicação, empenho para que a gente consiga Mesmo que você não está vendo o resultado ali naquele imediato, momento, né? Porque nós somos muito movidos por resultado. E nem sempre os resultados são rápidos, né? E uma das coisas que eu abro um parênteses que eu tenho aprendido muito com você, Paulo, é essa questão dessa perseverança e não esperar ali o resultado rápido, né? A gente tem caminhado aqui, por exemplo, nos cultos da tarde, né? O que foi quando eu comecei, né? Quando nós começamos, o que nós estamos hoje e aquilo que nós imaginamos que com o passar do tempo as coisas possam ainda serem muito mais abundantes. Então, eu tenho aprendido isso muito com você. Não desistir tão Não rápido, né? desistir A tão rápido, perseverança, né? Que o o Valério Valério falou. falou. Gente, eu já vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários que resoluções e metas que vocês têm colocado para 2025, para começar diferente. E falando em começar diferente, Valério, vou falar para você agora. Além das resoluções mais comuns, né, quais são as decisões importantes que nós precisamos tomar para termos de fato um ano novo diferente, para virar essa chavinha aí, né? Eu acho que a gente deve buscar mudar como pessoa. Qual a área da minha vida que eu preciso mudar? Né? A Bíblia diz que a aurora, a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim, a gente seria muita presunção achar que nós somos perfeitos. É lógico que nós não somos. Então, a autoanálise é importante para a gente verificar em que área da nossa vida nós precisamos mudar. Eu devo perdoar mais, eu devo ser mais amigo, eu devo ser mais leal, eu devo ser mais companheiro, eu devo ajudar mais, né? O que eu posso mudar na minha vida? Fundamental nessas resoluções é estar aberto à mudança. Estar aberto à mudança. Eu não preciso ser, conforme a música, uma metamorfose ambulante, né? Mesmo porque, diante daquilo que a gente já conversou aqui, existem coisas que, se a gente está trilhando o caminho certo, a gente não pode parar. E nem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, nós temos que permanecer. Então, não é que eu vou viver nessa eterna metamorfose ambulante. Mas eu também não posso ser igual a outra canção, igual a Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, e você sempre assim, né? Você sempre assim, não mudo, né? Se quiser me tolerar, vai ser do jeito que eu sou, né? Vai ter que me engolir. Quem nunca ouviu isso, né? Eu não mudo, não. Se quiser conviver comigo, vai ser do jeito que eu sou, né? O principal das resoluções é nós mudarmos enquanto pessoas. A partir disso, até as outras resoluções que eu vou chamar de secundárias, elas vão ficar mais fáceis de serem alcançadas. A partir do momento que nós estivermos em mais comunhão com Deus, intimidade com o Senhor, né, deixando que Ele transforme a nossa vida, porque isso aí sem a obra do Espírito Santo também É vão, impossível, né? impossível. Você querer mudar com as suas próprias forças. É lógico que vai depender, né, da sua perseverança, mas a ação de Deus nesse contexto é fundamental, né? A fisiologia, às vezes, dá uma aula para a gente. Vocês me permitem, Claro. por exemplo, o osso, né? O osso, um tecido que a gente acha que é imutável, né? O osso, até depois que a pessoa morre, continua lá, né? O osso não muda, né? Tem uma composição inorgânica grande, mas ele é orgânico também. Por exemplo, ele é a reserva de cálcio para o nosso organismo. A gente precisa do cálcio em várias funções desenvolvidas pela célula. Então, o organismo não pode ficar sem cálcio. Qual que é a reserva do organismo? O osso. Então, assim, se o nível de cálcio está alto, o que o organismo vai lançar? Para a tireoide, ela vai lançar calcitonina. E a calcitonina faz o quê?
diminui o nível de cálcio no sangue. Como? Acumulando esse cálcio nos ossos, formando um novo osso ali Uhum. no organismo. Aí a taxa de cálcio baixou demais, eu preciso de cálcio, né? A paratireoide vai lançar o paratormônio, que vai fazer com que o cálcio aumente. Como? Uma das fontes é o próprio osso, vai lá e começa a reabsorver o osso. Então, assim, quem achava que o osso é Imutável, imóvel, né? imutável, se engana. Igual, por exemplo, uma pessoa de 70 anos de idade, ele já trocou o esqueleto de todo 10 vezes. Todo. Então, você não é a mesma pessoa que você foi há alguns anos atrás, com certeza. O seu corpo físico mudou. E aí eu olho para o dente, né? O dente erupcionou, formou a sua anatomia, a sua forma, ele não reabsorve igual o osso. Ele fica imutável. Existe uma camada de células que a gente chama sementoblasto, que protege a raiz e não deixa reabsorver. Quer dizer, dentro da fisiologia e da histologia, ele é muito parecido com o osso, né? O dente, o osso é muito inorgânico, a composição deles é igual. Por que não reabsorve? Por que ele não muda? Né? E aí, o que eu tomo para a minha vida? Nós devemos ser mais parecido com o osso, né? E cada dia menos parecido com o dente. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus moldar a nossa vida toda manhã. Assim como a misericórdia de Deus se renova, tem que renovar a gente também. Tem que renovar a nossa vida, mudar a nossa história, né? Independente do contexto que seja. Então, vamos buscar resoluções que nos façam melhorar enquanto pessoas, nos nossos relacionamentos. E aí eu coloco a família no meio, que é onde surgem os conflitos, né, quase que diários, se a gente não vigiar, Uhum. né, e necessidade de renúncia, de amor, de perdão, ela se torna cada dia mais fundamental no contexto familiar. Alguém quer completar aí depois dessa explicação? Foi uma aula, né, completa. Aprendi muito já nessa aula. É, pastor, você que tem um tempo maior de caminhada, assim, como pastor, já deve ter atendido gente de tudo quanto é tipo, né? E qual área, assim, que você vê que mais nós negligenciamos, né? Que precisamos melhorar? É, sem nenhuma dúvida, é o nosso tempo devocional, sabe? E talvez por ser tão simples e tão óbvio, né, é o que mais as pessoas negligenciam. Às vezes as pessoas querem uma fórmula mágica para ter uma vida com Deus consistente, para ter uma fé firme, para ser cheio do Espírito Santo. Elas querem saber qual congresso que eu vou, qual oração que eu faço, né, qual é o sacrifício que eu preciso de fazer. E sem nenhuma dúvida, eu posso dizer que o que a gente mais falha é no nosso tempo diário com Deus e é o que mais faz diferença ao longo do tempo, né? Tipo, eu imagino que, né, o osso ele se transforma num período longo, né? Eu não tenho nenhuma experiência de osso, mas pelo que eu entendi, e a nossa fé também ela é formada num período longo, né? A gente quer resultado rápido, a gente quer a medicação que pare a dor na hora, né? A gente quer que resolva na hora. Eu quero emagrecer. Quando um remédio aparece que é para emagrecer instantaneamente, aquilo ali vira uma febre, né? 10 quilos em uma semana? Então nós queremos resultados rápidos. Nós não queremos resultados que seja a longo prazo, mas que sejam consistentes. Então a pessoa não vai poder tomar um medicamento para emagrecer a vida inteira. Ela vai ter que reeducar a alimentação, exercício e tudo mais, para ela manter aquilo. Então, às vezes nós vamos num congresso, num acampamento de jovens, o pessoal volta, né, cheio, animado e tal. É como se tivesse tomado aquele energético, mas para aquilo ali se transformar num crescimento consistente para o resto da vida, é tempo com Deus diário, né? Parar, entender, assim como eu preciso de comida, eu preciso do meu tempo com Deus. E eu ouvi um exemplo que ainda foi mais, assim, direto e que deixa a gente um pouco assustado, você descobriu que você tem uma doença que ela é mortal, ela não tem cura. Você vai morrer em pouco tempo. Mas foi descoberto também uma medicação
que se você tomar ela todos os dias, você vai viver a vida toda tranquilo. Mas você não pode esquecer de tomar um dia. Aí pergunta assim, o que você faria, né? Aquela medicação ia ficar do lado da minha cama, eu ia andar com aquilo no bolso, eu ia, né? Não ia esquecer nenhum momento que a minha vida depende de tomar aquele comprimido naquele dia, né? E eu diria que a nossa vida devocional deveria ser levada dessa forma. O que eu preciso para viver? Eu preciso desse sustento de Deus hoje. Eu preciso desse tempo com Deus hoje, porque a minha vida depende disso. Então, sem nenhuma dúvida, e talvez as resoluções que a gente mais ouve na igreja é justamente isso, né? O ano que vem eu Eu vou vou orar orar. todos os dias, eu vou ler a Bíblia todos os dias. E é algo muito simples, mas ao mesmo tempo, quando você vai colocar na prioridade, na rotina, não é tão simples assim. Mas alguém quer falar sobre isso? Os exemplos eles são muito valiosos porque eu costumo sempre dizer, quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais eu estou íntimo com o Senhor, que é a fonte de toda sabedoria, e aí Tiago vai, né, nos dar esse exemplo tão maravilhoso, que é aquele que precisa de sabedoria, ele peça ao Senhor e o Senhor vai dar de forma deliberada, sem limites, e a gente vê que Deus não é um Deus mesquinho, né? Muito pelo contrário. E quando a gente busca essa sabedoria, a gente consegue executar as outras coisas com mais eficácia, com mais qualidade. Então, assim, a gente precisa estar linkado com o Senhor, né? Nessa época de informática, a gente precisa estar conectado, né? Não pode ficar offline muito, nada mesmo. A gente tem que estar online o tempo todo e a maneira de estar online é com essa vida devocional ativa, né? Viva e constante. Aproveitar que você já está falando também. Tem alguma resolução assim que você acha que é mais difícil de cumprir? Eu creio que é exatamente Isso. essa que o Paulo colocou, porque a gente não vê as transformações imediatas, né? A caminhada com Deus, ela precisa ser paulatina, diária, todos os dias. E as mudanças que nós precisamos, né, que a nossa família precisa, eu preciso, primeiramente, eu mudar. Quanto maior a intimidade minha com o Senhor, maior eu vou saber da importância, por exemplo, de amar a minha esposa, de honrá-la como o vaso mais frágil, de cuidar da nossa filha e assim sucessivamente, né? Quanto mais íntimo de Deus, mais eu vou saber da importância de cuidar dos meus irmãos, de servir a igreja de Cristo. Então, não tem outro caminho que não seja esse caminho da intimidade com Deus. E as outras coisas vão caminhando. Então, por isso se torna, talvez, um pouco mais difícil, né? E a gente também tem a luta carnal, a gente tem um inimigo que está sempre tentando fazer, colocando coisas, né? A gente tem o mundo com as suas muitas luzes brilhando, tentando ofuscar, né? As muitas vozes que tentam silenciar a voz do Senhor, né? Que nos chama para essa intimidade. Então, esse seja talvez aí a situação mais complexa. A gente tem estudado aqui na igreja, né? A gente está com esse tema sobre resoluções de ano novo e a gente já estudou 3 temas, né? A gente começou aprendendo sobre a importância, né, de servir na igreja e para quem não esteve presente no dia, eh, Pastor Paulo Júnior, você que falou até, né, sobre esse assunto, você poderia falar assim rapidamente por que que nós devemos servir na igreja? Quem não serve, não serve. Então, Boa, é boa. assim que a gente pensa. E nós temos uma missão. Eu defendo isso, né? Já disse no começo, as minhas metas, as minhas resoluções, minhas decisões têm que estar alinhadas com a minha missão, né? E a minha missão como cristão é ser um servo inútil, sabe? Como diz a palavra, né? Fazer tudo que tinha que ser feito e no fim, falar assim, eu só fiz mais do que a minha, não fiz mais que a minha obrigação. Ser um servo de Deus e quando eu preguei sobre essa resolução, eu usei ali a multiplicação dos pães, onde os discípulos, eles participaram do milagre, mas eles participaram apenas entregando pão.
E, e Jesus é o pão vivo que nós temos que entregar, né? Então, se eu não fizer isso, eu fui chamado para isso, né? Jesus falou assim, olha, vocês foram chamados para irem fazer discípulos de todas as nações, ensinando tudo que eu tenho ensinado para vocês, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a minha vida não tem propósito se não for o propósito de servir a Deus. Vejo que a nossa vida se resume em dois propósitos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É o grande mandamento. E o que me ajuda também é a grande comissão, e de fazer discípulo. Então, se eu quero viver uma vida dentro da vontade de Deus, uma vida propositiva, é amar a Deus, amar o meu irmão, fazer discípulo. E não há como fazer isso se eu não servir. E tudo que eu faço é para servir, até na pregação eu disse isso. A gente entrega pão servindo no departamento infantil, servindo na juventude, servindo no estacionamento da igreja, servindo na pregação, servindo no louvor. Mas no fim, todos nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos levando o pão, que é Jesus. E uma vida que não se dedica ao serviço do reino de Deus, ela é uma vida desperdiçada. Deus nos criou para a glória dele. Ele é o maior exemplo de serviço que nós temos, né? Ele não apenas nos deu, fez as multiplicações, os milagres ali, mas ele deu a si mesmo. Então, ele mesmo disse: Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, se eu quero imitar Jesus, eu tenho que seguir esse passo de eu preciso servir, né? Servir a igreja de Jesus, servir meu próximo, servir a Deus. Se eu for chegar diante de Deus, assim, Deus, eu quero te servir com toda a minha vida. E Deus assim, né? Que legal, então vai servir seu irmão, porque eu já não preciso de mais nada. Você vai servir a Deus, servindo a igreja de Jesus, servindo os irmãos. A gente vê assim que na igreja muita gente serve, mas com uma motivação errada, né, Valério? Então, assim, para começar um próximo ano servindo bem, né, na igreja, quais as motivações corretas que você acha assim que a pessoa tem que ter para servir? Isso não é novidade, não. Isso não é coisa nossa, não. Né, os discípulos andavam no caminho discutindo, né? Qual deles era o maior? Quem de nós é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Não, eu acho que sou eu. Pedro falava, não, João, não, sou eu. E aquela discussão. E Jesus chega e fala assim: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E todo mundo calou, né? Todo mundo calou. Nada, Não não, é? Jesus, tá tudo bem. Nada, não. E João e Tiago chegaram para Jesus, né? Quando vier no teu reino, né? Deixa eu sentar de um lado, né? O outro senta do outro, né? Permite que nós sentemos um à direita, outro à esquerda, né? Isso é o quê? Posição de primazia, de, De honra, né? de honra, de autoridade. E Jesus falou assim: não, aquele que quiser ser o maior, seja o menor e o servo de todos, né? E a Bíblia diz: sede servos uns dos outros, servi-vos uns aos outros. E a própria palavra servo, né, perdeu um pouco o seu contexto, né? Servo é escravo mesmo, porque hoje a gente não vive mais na escravatura, né? Não é um contexto nosso, mas na época era comum a pessoa ter escravos. E o escravo não tinha vontade, né? O servo não tinha vontade, né? Um grande milagre ocorrido na Bíblia foi um homem que não era judeu, que era romano, centurião romano, e procurou Jesus, né, buscando uma cura. Não foi para a mulher dele, não foi para a filha, não foi para o pai, foi para o servo, né? Meu criado está enfermo e eu queria que o senhor curasse. E Jesus, bora, né? Vamos lá. Não, eu tenho essa noção de autoridade. Se eu digo a um servo meu, vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. Né? Então, da mesma forma, se o senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Né? O entendimento que ele tinha de serviço e de autoridade. Então, quando a gente fala, eu sou servo do Senhor, eu sou teu escravo. Né? Escravo não tem vontade. E quando a palavra de Deus nos afirma que nós devemos ser servos do nosso irmão, aí você fala assim, então eu sou escravo dele, né? Mas ele é meu escravo também, né? Nós estamos tudo no mesmo
nível, em pé de igualdade, não existe um maior do que o outro, né? Nós somos servos uns dos outros. E é essa motivação que nós devemos ter trabalhando na Igreja do Senhor, como uma ordenança, né? Como uma ordem para nós. Então, assim, se é uma ordem explícita na palavra de Deus, ela não pode ser negligenciada, né? Então, é buscar com afinco. Ah, o que a Viviane falou aí na pergunta dela é exatamente pessoas que querem aparecer, né? Que querem uma posição de autoridade, mas não estão dispostas a servir, né? E é É uma exatamente isso. recompensa, né? É uma deliberação que a gente deve fazer para esse ano. Não, eu tenho que servir mais. Realmente eu tenho sido negligente, E Jesus dá o exemplo ali para os discípulos, lavando os lavando os pés, né? pés. Eu imagino que quando entrou todo mundo dentro de casa e todo mundo ficou olhando assim, vamos para a refeição, todo mundo de pé sujo, né? No nosso caso seria assim, ninguém vai lavar a mão, ninguém vai lavar o pé, mas quem vai tomar a iniciativa de lavar o pé uns dos outros ali? Não tinha um servo para fazer isso, né? Aparentemente não tinha ali. E todo mundo sabia que fazia parte do ritual lavar o pé uns dos outros. E imagine que assim, eu lavar o pé do Pedro de jeito nenhum, né? Ou o João lavar o pé do Tiago, assim, não. E Jesus então toma a iniciativa e quando ele termina, ele fala assim: vocês entenderam o que que eu fiz? Então agora vocês vão fazer isso uns com os outros, né? E é um desafio grande, né? E a gente não entende, pode não entender muito bem o contexto, porque está fora da nossa realidade, mas o servo da casa que lavava os pés era aquele que não fazia, não sabia fazer mais nada, né? Então era uma posição mais humilde e como se fosse o mais inútil. Você não sabe fazer nada, meu amigo. Então lava os pés aqui. Não é possível que você não sabe lavar o pé de quem entra, né? Empoeirado, sujo de lama, de suor, sei lá que era um negócio, né, É. mais complicado. Então, e Jesus deu exemplo para nós, né? Serviu a si mesmo, serviu os discípulos, se serviu como pão, né, que se partiu por nós. Então, fugir das motivações erradas, né? Então, olha só, nós já aprendemos, né, o porquê que nós devemos servir na igreja, como ter uma motivação correta. Pastor Wellington, tem muita gente que às vezes não sabe por onde começar. Você tem tido bem essa experiência, né? Convidando algumas pessoas para servir. E que conselho que você daria para essas pessoas que não sabem por onde começar ou como ela pode ser útil? O primeiro caminho, né, procure o seu pastor, procure o seu, né, dizendo em âmbito, né, da igreja, procure a sua liderança, se coloque à disposição, né? O primeiro passo é ter esse desejo de servir. E aí, aqueles que têm mais experiência, aqueles que já caminham há mais tempo, vão ser capazes de te dar ali o direcionamento. E não escolha um lugar para servir, né? Tenha a humildade de falar assim: eu estou aqui para servir onde for necessário. E o Espírito Santo, que é o Senhor da igreja, né? Cristo, Senhor da igreja, ele vai te colocando, né? A liderança vai percebendo ali os seus dons, os seus talentos, e de uma maneira sábia, de uma maneira prudente, vai procurar te colocar sempre no lugar onde você vai ser muito útil. Então, eu penso que, em primeiro lugar, essa disposição e se submeter à sua liderança. E se você quer saber mais sobre esse assunto, nós estamos no meio de uma série de mensagens sobre resoluções. A gente vai deixar um card aqui para você acessar, se você quiser ver uma mensagem mais aprofundada sobre esse assunto, ou aqui na descrição, é só você acessar o link. Uma outra mensagem que nós tivemos aqui também foi sobre a família, né, Pastor Wellington? Foi Foi até sobre o a senhor que família. ministrou no último domingo. E o que nós precisamos saber é o que na prática, na verdade, é cuidar mais assim da sua família. Quando a gente olha, por exemplo, e foi o texto base, né, que eu utilizei, quando Josué, diante do povo de Israel, já ali fechando as cortinas da sua vida, após suceder Moisés em toda uma trajetória, ele vai virar para o povo e vai falar assim: eu e a minha família serviremos ao Senhor, né? Diante ali do contexto onde o povo tinha a oportunidade de servir ou não o Senhor, ele vai colocar essa firme resolução. Então, quando nós trazemos isso para o âmbito da família, por exemplo, eu decido, né? Eu preciso decidir
que no próximo ano a minha família será mais feliz, né? Como eu tenho ou eu terei essa participação nas minhas atitudes, né? Ainda ontem eu usei anteontem, né, no domingo, eu usei o exemplo. Tem pessoas que dormem chupando limão e acordam como se estivesse chupando um maracujá. Pessoas amargas, pessoas que não têm muita tolerância, pessoas que não dizem que amam, pessoas que não tratam com carinho. Então, uma das maneiras de servir e vivenciar isso na prática são através das atitudes, né? Como o Valério disse há um momento atrás, de perdão. O ambiente da família precisa ser um ambiente de perdão, porque em algum momento ou outro eu vou ferir. Um momento ou outro eu serei ferido. Então, o perdão, ele é curador. O perdão é restaurador. Então, esse princípio de servir, para que a minha família seja mais feliz, para que a minha família seja mais harmoniosa, depende muito das minhas resoluções. E nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, por exemplo, o problema da família não é tão somente econômico, né? Não é tão somente social, mas é a falta de definir esses princípios à luz da palavra, como Josué vai tomar uma firme decisão de servir ao Senhor e juntamente a sua casa. E aí muitas coisas vão acontecendo e pode conferir lá no link da administração, né? Pode acessar lá também. Ô Valério, você estava até comentando, como o pastor Elton falou, né, há um tempinho atrás, sobre essa questão às vezes, atritos, né, que a gente tem dentro da família, pela proximidade, ou às vezes a gente não vigia, né? E o que você acha que a gente pode fazer para estar fortalecendo esses laços familiares, viver, os valores cristãos dentro de casa? Transparência é fundamental. Eu não sei se foi verdade, se não foi, eu sei que eu ouvi essa história, né? Não sei se é piada, né? Eu tava lá um velório, né, de um pai de família, e aí começaram a elogiar demais aquele homem. Não, fulano é isso, fulano é aquilo. Aí a mãe cutuca no filho, vai lá ver se é seu pai mesmo que tá lá naquele caixão, porque não pode ser essa Tá pessoa, muito né? diferente. Não pode. Então você tem que ser transparente, né? E na família não tem como você ter duas caras. É um lugar que não tem como ter duas caras é na família, né? Na sociedade, na igreja, todo mundo olha e fala, mas quem está lá dentro de casa sabe, né? Então é transparência e a gente sabe que educar filho dá trabalho, né? Dá muito trabalho. E a gente tem que repetir, e tem que falar de novo. E no mesmo dia você fala umas 7 vezes, no outro dia você tem que falar de novo, mas vale a pena. Porque com o tempo você percebe a mudança de comportamento, mudança de atitude, dá trabalho, educar dá trabalho. E da mesma forma o marido com a esposa, né? Relacionamento é trabalhoso, você tem que abrir mão de muita coisa, né? Você tem que ser compreensivo em muitos aspectos. Convivência dá trabalho, né? O casamento dá trabalho. Se a pessoa entrar num casamento buscando ser feliz, ele está lascado, né? Mas a partir do momento que você busca a felicidade do outro, você acaba sendo feliz, porque o ambiente é transformado, né? Então, é transparência e dedicação. Viver né, só mencionando aí sobre essa transparência, é algo que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque tem gente que quer, né, se valer da transparência para falar assim, não, você tem que me aceitar do jeito que eu sou e dar respostas Não é ser assim, grosso, né? não é ser É ser grosso, sincero. Eu sou positivo. Tem até uma piada que o pessoal faz agora, assim, que eu sou o sal. Como é que é, gente? Eu sal grosso. Jesus É, precisa ser sal, mas não tem que ser É, sal grosso. Sal da terra, mas não precisa ser grosso. isso mesmo. E às vezes a gente é tão polido, né, nas palavras com os de fora, né, Valério? É. Eu falo isso para mim, por mim, né? Eu tenho procurado viver esse evangelho, não só, né? Porque quando a gente olha para Josué, nessa expressão dele, por exemplo, a família vai segui-lo. Então esse camarada não era um líder
somente guardadas as devidas proporções, somente do púlpito da igreja. Ele era um líder dentro de casa. Então, muito provavelmente, ele vivia esse evangelho, né? Então, assim, a gente precisa também ser polido com os de fora, mas também ser polido com os de dentro, né? Mesmo nessa transparência, mesmo nessa sinceridade, que as nossas palavras sejam palavras de amor, né? Até para corrigir, né? Até para exortar, né? É isso que a Bíblia nos ensina, exortar com amor, né? E eu tenho aprendido isso aí com o meu amigo ali. E eu tô aprendendo também. Muito bom. É, Valério. A gente tem aprendido aí. Pastor Paulo Júnior, essa aqui é difícil, hein? Como assim, um negócio que é muito difícil às vezes pra gente. Como equilibrar demandas, seu trabalho, ministério, dedicar tempo para a família, servir na igreja, é tanta Boa. coisa, né? E como que a gente pode estar equilibrando isso? Eu imagino que também não é fácil para você. Diz que perguntaram, vou fazer igual o Valério, não sei se é verdade, o que que é. Chegaram para mim e falaram assim, como você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? E a pessoa falou assim, fazendo tudo mal feito. Consegue. Consegue, mas consegue meia boca, né? O pessoal aproveita aquela frase do feito é melhor que perfeito É, e aplica. Equilíbrio. Eu penso que na vida cristã, para você ter uma vida cristã saudável, tudo chama a gente para equilíbrio, sabe? É muito difícil você ser equilibrado nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas decisões, né? Não ser demasiadamente justo, né? Como o próprio Eclesiastes fala, mas também não ser uma pessoa relapsa. Então é um desafio muito grande. Agora, eu diria que tudo passa por algo bem central, que hoje é um problema de muita gente, que é a questão da administração do próprio tempo, né? Eu acho, é algo que eu sempre estou lendo, estudando e pensando sobre isso, sobre o que Efésios fala, Paulo fala, né? Remir o tempo. Então, para a gente conseguir equilibrar as coisas, acho que o primeiro passo é saber administrar o tempo que se tem. Hoje nós estamos muito distraídos, nós estamos muito ocupados o tempo todo, e às vezes nós cometemos erros do tipo, eu li isso num livro que na verdade chama Super Ocupado, ele deve estar nessa prateleira em algum lugar. E ele fala um negócio interessante sobre o tempo, que ele diz assim, hoje nós estamos vendo vídeo do YouTube na hora que deveríamos estar trabalhando, e aí nós estamos trabalhando quando nós deveríamos estar descansando, ou vendo um vídeo no YouTube, por exemplo. Então, às vezes nós estamos fazendo as coisas fora de ordem, né? Atropelando. Atropelando, sendo capturado, né? Seduzido pelas redes sociais, pelos vídeos rápidos, pela aquela sensação de distração, né? Igual o Valério falou assim, não, eu mereço, eu trabalho muito, eu estou muito cansado, então eu mereço esse tempinho aqui. E então eu penso que o primeiro passo para equilibrar tudo é a gente fazer igual o Jonathan Eduardo aqui, que pediu isso assim, sem a sua graça, a primeira coisa, eu não consigo. Me ajude a cumprir essas resoluções. E remir o tempo, né? E entender que... E colocar a prioridade também. O que é mais importante? Primeiro, Deus, a minha comunhão com Deus, a família, depois da família vem a igreja, né? Então a gente precisa também saber qual é a ordem de prioridade para a gente também saber dizer não. Tem coisas que são muito difíceis de dizer. Tem até uns videozinhos assim na internet, né? Palavras difíceis de dizer. Aí a pessoa fala paralelepípedo, torrinolaringologista, né? E a mais difícil é perdão, né? Ou dizer não. É muito difícil falar não. Mas se eu tenho prioridades, eu vou. Claro que há maneiras e maneiras de dizer não, para poder remir o tempo, para poder conduzir as coisas com equilíbrio, saber dizer não. Eu acho que é um desafio e é importante, não tem como fugir disso. Por exemplo, portal do G1, né? O ano passado, colocou uma questão que o brasileiro ele gasta mais ou menos 9 horas do seu tempo na utilização do celular ou de algum outro aparelho. Aí você imagina, via de regra nós temos 12 horas, né, do dia, assim. E aí a pessoa gasta 9 horas no celular. Talvez vai ter aqueles que trabalhem, etc, etc. A gente abre a exceção.
Mas uma pessoa ficar 9 horas somente online, como ficou os relacionamentos? Porque os relacionamentos virtuais, ele tem a sua importância, mas ele não é o mais importante, né? Quando a gente olha para a criação bíblica, né? Deus criou o homem, viu que não era bom que o homem ficasse só, né? E ele vai fazer ali para ele uma adjuntora. Então, nós não nascemos para viver eh, sozinhos. Nós precisamos desse olho no olho, né? Desse calor humano. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado nesse remir o tempo e não gastar tempo naquilo que não é tão importante, né? Então, eu vejo assim que hoje muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos mesmo, têm gastado muito mais tempo com coisas que não vai acrescentar, né? Ainda falando dentro desse contexto de família, e a gente tem visto relacionamentos tão destruídos, famílias tão destruídas, porque tem faltado o diálogo, né? Tem faltado a boa conversa, tem faltado aquele momento à mesa, Fica todo né? mundo na mesma casa, mas em mundos Em totalmente diferentes, mundos né? totalmente diferentes. Isso é para nós repensarmos. A tecnologia, irmãos, ela é uma bênção, mas ela precisa ser utilizada, como o Paulo falou, no momento certo, né? Com equilíbrio, Com né? equilíbrio, às vezes, dentro da igreja, momento do culto, do momento de adoração ao Senhor, e tem, às vezes, pessoas que estão desconectas, né? Estão, às vezes, no aparelho celular e o culto acontecendo, né? E Deus falando, Deus agindo. Então, a gente precisa repensar isso, né? Verdade. Valério, tem algum versículo ou ensinamento bíblico que inspira você a priorizar sua família? Ou os pastores também, se vier à E o mente versículo algum? que o Edson pregou, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Juntos, né? Eu servirei ao Senhor. Eu e minha casa. Serviremos, né? Né? Então, assim, o saber caminhar no passo do outro também é muito importante a gente pensar sobre isso. Quando Esaú encontrou com Jacó e Esaú falou: Não, vamos caminhar, não. Pode ir, eu vou no pasto das ovelhas. Né? Se eu for muito acelerado, elas não vão aguentar, elas vão morrer. Né? Então, assim, às vezes até dentro de casa, a gente tem que saber acompanhar o passo dos filhos, o passo da esposa. E o contrário também é verdadeiro, né? Uhum. Às vezes a gente é que está cansado e eles Tem que vão, apertar o né, braço, né? carregando, empurrando a gente. É junto, né? Conceito de família é isso, é unidade, Tinha uma né? música que a gente cantava que hoje a gente vê que não era uma música muito boa de cantar. Vocês vão lembrar, Caminhando eu vou para Canaã, Uhum. caminhando eu vou. Se meu pai não vai, não impeça a mim, né? Então, assim, Só que eles mudaram agora, você mudou viu? agora? Não Mudou. vi, não. Agora eu não vou lembrar como é que é, mas é sobre ir juntos, né? É, Eles tiraram essa parte. Foi até os três palavrinhas que, se não me então, engano. também já deram uma melhorada na Ah, música. se você não vai, eu te convido a ir. Ah, Agora ficou melhorou, assim. tá vendo? Porque às vezes eu quero ir, se o pessoal da minha casa não quiser, eu vou assim mesmo. É Aham, claro que nós não vamos ser impedidos de manifestar nossa fé por causa do nosso ambiente familiar, né? uhum. Mas é sim a nossa missão ali como Noé, colocar todo mundo dentro da arca, né? No que depender de nós, no que Sim. tiver ao nosso alcance, pela misericórdia e graça de Deus, né? Colocar todo mundo dentro da arca, mas essa questão de, se você não quer, fica aí que eu tô indo embora, também Tchau pra não é você. uma boa pedida, né? Para a família, não. E até contra o que o evangelho É. prega, né? Jesus fala pra gente ir pregar toda a criatura, né? Não é pra tchau e bênção, né? Tô indo, fica aí. É. Então, assim, a gente tem falado muito aqui sobre essa questão de equilíbrio, de prioridades, né? A resolução junta bem essas questões aí. E entrando sobre essa questão do uso do tempo, como que a Bíblia nos orienta a administrar bem o nosso tempo? Pode ser você. Ai, Você olhando. Quem fez contato visual primeiro nessa ganha. É sua, né? é o texto de Efésios, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. E para Paulo falar isso naquele tempo, a Bíblia ela é atemporal, a palavra de Deus se renova, né, de uma maneira tão poderosa. E eu penso que mais do que nunca a palavra de Deus
ela nos fala e sobre essa questão mais ainda. Então, remir o tempo é sinal de sabedoria, porque o texto vai dizer assim: não sejam como nécios, né? Mas procurem aprender qual é a vontade de Deus, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, esse, para mim, é o principal texto que fala sobre o uso do tempo, e eu vejo que é um desafio de todos nós. Talvez hoje entre as tops, né, top 5 ali das resoluções, né, seja sempre a saúde, né, o dinheiro, talvez a família, e muita gente pode colocar lá: eu preciso melhorar o meu tempo, eu preciso administrar melhor o meu tempo, né? Porque a nossa atenção está sendo disputada, né? E eles dizem que agora a moeda mais preciosa que tem é a atenção. Então, se a pessoa tem a sua atenção, ela acaba tendo o resto. Nas redes sociais, todo mundo quer chamar a sua atenção. Na rua, você para no sinal e é uma loja com som de um lado, a pessoa te entregando um panfleto do outro, um letreiro luminoso na sua frente, e uma pessoa passando uma faixa na frente. Todo mundo quer atenção para aquilo que ele está vendendo. E nós precisamos de entender que desvencilhar desses barulhos, dessas coisas que têm nos seduzido, e entender de fato o que é importante e não sermos tolos, insensatos, porque o tempo que a gente perde, a gente não consegue recuperar, né? Tem pais que, quando assustam, o filho já cresceu, É. né? Perdeu a infância do filho porque trabalhou demais. Ou hoje, tá, trabalhar demais pelo filho, mas o problema é que nós levamos o serviço para casa, né? Ou estamos em casa e não estamos. Eu ouvi isso de um adolescente que ele disse assim: mesmo quando meu pai está em casa, ele está ausente. Eu nunca senti meu pai em casa. Porque mesmo quando ele tá no celular, ele está na televisão, né? Então, a gente pode perder momentos importantes com a família e não tem como voltar. Como você vai comprar tempo de volta, né? Não tem Não tem como você jeito. voltar atrás. Então, é algo muito importante. É. Valério, e quais estratégias assim nós podemos utilizar para organizar essas prioridades, evitar mais essas distrações que estão a todo tempo aí, né, nos cercando? Vou ter que ficar sem celular, né? Mas eu acho que disciplina, estabelecer horário para fazer determinadas coisas é uma boa. Essa é uma pergunta difícil de ser A respondida. prática dela é complicada, né? É difícil, né? Mas estabelecer horário. Não vou separar tal hora para fazer isso e chova canivete, Acho que aconteça o que até uma das acontecer. coisas que mais tem vendido deve ser Play, né? Porque tem de tudo quanto é modelo. Porque hoje o pessoal não usa tanto a agenda, Uhum. mas tem essa questão do Play, né? Que você organiza seus horários, tudo ali Uhum. direitinho. Eu acho que é por aí. Não é difícil de responder, não é fácil De de, colocar em de prática. viver isso aí, não. Mas é por aí. E não tem uma solução Hum, milagrosa, não. né? Pronta, né? É. Não é uma receita de bolo, mas é algo que a gente precisa. Falando de resolução, é uma decisão, né? O chefe de família, o pai, a mãe, precisa decidir pelo bem maior. E quando nós decidimos pelo bem maior, pelo bem da família, a gente abre mão das coisas que apenas irão satisfazer o individual. Então eu preciso decidir pelo bem da família. E decidir pelo bem da família, em muitas ocasiões, vai mexer na estrutura, né? Vai ter que entrar pelo caminho do não, às vezes, mas é por um bem maior. E Uhum. esse bem maior, ele é inquestionável, né? E, Pastor Wellington, assim, em um mundo aí que está tão acelerado, né? A gente já comentou aqui, que tudo exige a nossa atenção, a gente tem que trabalhar muito, tem que produzir muito, né? Para evitar que esse tempo passe assim tão rápido, sem que façamos. O que que a gente pode fazer, né? Para evitar que o tempo passe sem que façamos o que realmente importa para Deus. Porque às vezes a gente preocupa com tantas coisas. Tem até uma frase que você sempre cita, do Francis Chan, que eu acho que também nem é dele, mas ele também cita muito, que fala assim que às vezes a gente fica tão preocupado em ser bem-sucedido, em coisas que para nós são importantes, né? Mas a gente acaba fracassando naquilo que Deus tem para nós. O entendimento, e nós aqui no podcast cristão, né? A gente entende que nós temos uma dupla cidadania, né? E isso precisa ser uma verdade que permeie
todas as camadas da nossa existência. Eu não posso viver apenas com a perspectiva terrena. Eu preciso sempre viver com o olhar para o eterno. Então, se eu vivo com o olhar para o eterno, eu vou conduzir a minha vida pautada também com aquilo que é eterno. Então, eu vou valorizar muito mais os relacionamentos, eu vou valorizar muito mais o ser do que o ter. A gente está advogando em favor de uma pessoa não estudar, não fazer um cursinho preparatório, não investir numa boa profissão, não. Nós estamos advogando que isso não é o bem maior, né? Não adianta a minha filha fazer a melhor faculdade, mas se desviar do caminho. Não adianta eu ter uma menina que vai ser, vou usar a expressão aqui, a melhor dentista, a melhor médica, a melhor advogada, mas se perder no caminho do evangelho, né? Então, assim, o nosso olhar, ele tem que ser sempre para o eterno. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Se não, o Valério pode me ajudar e o Paulo também. Tá bom, pastor, obrigada. Assim, a gente falando sobre correria, eu conversando com uma amiga um dia, e lendo às vezes alguns comentários das pessoas na internet, que algumas pessoas assim, se sentem culpadas às vezes num momento de descanso, porque é tão corrido, você tem que fazer tanta coisa. Até eu já me senti assim, às vezes, eu chego em casa, tem tanta coisa para fazer que eu tô assim, eu tô tão cansado que eu vou sentar um pouquinho aqui para descansar, e eu fico, não, mas tem tanta coisa para fazer, e eu vou sentar para descansar. Mas a gente entende que o descanso também faz parte, né, do uso do tempo de maneira equilibrada. Mas como vocês podem fazer? Pode começar, Valesca, se você quiser acrescentar depois, como que faz parte, assim, de toda essa questão? Eu até anotei a pergunta aqui mais direitinho. Você acha que o descanso também faz parte de usar bem o tempo? Com E se sim, certeza, como, né? né? Com certeza. É importante para a nossa saúde, né? O sono é reparador. O sono, fisiologicamente, ele te descansa, te renova para o próximo dia, né? Para nossa caminhada. Eu sinto isso também. Às vezes a gente senta, vou deitar aqui para não fazer nada, né? Gente, eu tô deitado aqui sem fazer nada. Eu tô Tanta muito coisa para improdutivo, meu Deus Aí do você céu. sai de férias, gente, né? Não tô fazendo nada. Mas há momentos que tudo que a gente tem que fazer é parar. Coisa mais espiritual que a gente tem que fazer, às vezes, é parar. Uhum. Coisa mais espiritual que a gente tem que fazer, às vezes, é parar e descansar. Porque senão a gente não aguenta, porque a gente não é máquina, né? Até a máquina dá problema, dá defeito, Uhum. quanto mais nós humanos, né? E Deus conhece essa nossa necessidade, por isso é que nos fez para dormir, né? Para descansar. A pessoa passa algumas noites privados do sono, ele começa a ter dor muscular, Dá e uns começa, espasmos, né? ah, Aquelas no olho, assim. Função começa, cognitiva, né? Começa a falhar, começa, atenção, começa a ficar nervoso, irritado, irritado. extremamente irritado, problema de memória, de concentração, ele não consegue focar, né? Por quê? Porque não está dormindo direito, né? E tem às vezes a coisa mais espiritual que a gente tem que fazer é dormir, é E o descansar, é descanso parar. é bíblico, né? Nós não guardamos mais o É, sábado em si, mas é um princípio que um precisa exemplo. ser cuidado na nossa vida, né? Porque a gente não é máquina mesmo. E se você for olhar, Deus estabeleceu o descanso. Então, assim, não é algo assim que se você for olhar é É, fácil, né? Porque ele precisou colocar como ordem, ó, vocês precisam ter um dia para o descanso, porque a gente não iria porque cumprir, a talvez, se gente ele não precisa. tivesse E deixado. tem uma coisa, é muito comum, hoje acho que as pessoas pararam de falar isso, mas estude enquanto eles estiverem dormindo, não tem um negócio assim, umas Tem, Uhum. frases dessa maneira. tem. E teve, olha, uns 3 anos atrás, eu vi um moço ensinando isso na internet, que é o sono fracionado. Olha que loucura. E tinha gente indo atrás dele nisso. Porque para você ser mais produtivo, para você perder menos tempo Hum. descansando, você deve dormir umas 2 horas, acorda, trabalha, 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 depois você descansa mais algumas horas.
E ao longo do tempo, isso vai prejudicar a saúde da pessoa de uma maneira que é irreversível, né? Então, o descanso, ele é bíblico, faz parte da nossa vida. O problema é que, às vezes, nós achamos que estamos descansando e nós não estamos. Uhum. Por exemplo, ninguém descansa no celular. É. Não, você pode descansar o seu corpo, mas a sua mente está ativa, né? Uhum. Então, o que eu vejo muito, até médicos dizendo, pessoal, se você quer descansar, desliga o celular, porque não tem essa de ficar ali, eu estou descansando. Não, não tá, né? Talvez você está, ainda mais à noite, né? Você está sendo exposto à luz do celular, você vai ter mais dificuldade de dormir depois, sua mente está acelerada, Falta de melatonina. né? E, né? Tem aí as pessoas que defendem a higiene do sono, né? Uhum. 1 hora antes de dormir, desliga as telas, Sim. diminui a luz, vai ler um livro, né? E a coisa vai acontecendo. Eu já vi um pastor ensinando sobre gestão do tempo, ele dizendo para coloque o seu descanso na agenda, né? A nossa agenda, né, a nossa agenda de pastor é muito maluca, assim, não tem um horário certinho, Imprevisível, né? né? Mas às vezes tem que dizer assim, não, esse dia ou esse horário eu vou estar descansando. Ah, pastor, você pode falar assim, eu tenho um compromisso nesse dia, nesse horário, né? Ou para nós mesmos, porque acho que isso aqui eu sou muito parecido com o Elton, às vezes a gente é meio hiperativo, né? Você quer estar sempre ali produzindo e tal, mas se a gente não descansar, a gente não vai Não produzir. suporta. Não é possível, né? O rendimento vai cair na medida que você vai tendo menos descanso. Todo mundo precisa de férias, né? Isso aí. Mais alguém? Se eu não me engano, eu fiquei até no receio de falar, mas eu acredito que eu não estou enganado, que até a hipertensão ela é desenvolvida por aqueles que perdem muitas noites de sono, né? Porque o organismo começa a não responder na mesma proporção, Hum. sabe? Então, assim, a gente precisa cuidar desse corpo aqui, porque ele não suporta, né? Não suporta. Frágil, né? Frágil, frágil. Somos frágeis, né? Até porque para você servir aos outros, servir a sua família, tudo isso você precisa estar bem, né? Precisa. Descansado É. para conseguir fazer. Bom, gente, essas foram as nossas questões, essas dúvidas de hoje, né? Passa rapidinho. A gente sempre acha que vai ser rápido, demorado, né? O que a gente. Vou cortar esse pedacinho, falei demais. Peraí. Então, nós estamos chegando ao final do nosso podcast aqui, um tempo precioso onde a gente aprendeu bastante. E agora eu vou pedir para cada um de vocês deixar um conselho final, os agradecimentos sobre o tema relacionado aqui. Pode começar por você, pastor Tem que falar Wellington. para a câmera? Vai? Direto. Você decide. As escolhas de hoje não moldam apenas o nosso presente, mas transformam o nosso futuro. Que você, que esteve conosco, né, nesse período aqui de bate-papo, de boa conversa, possa tomar decisões, possa fazer resoluções que não vai mudar apenas o seu presente, mas vai impactar o seu futuro. Com essas palavras, eu deixo as minhas considerações. Valério? Obrigado a todo mundo da mesa. Foi um prazer estar aqui. Obrigado você que está conosco. Resoluções. Né? Resoluções fala de mudança, e mudança não é fácil, não. Né? Você mudou um dia desse. O que você achou? Você gostou de mudar de apartamento? Rapaz, é uma experiência que dá trabalho. A mudança tira a gente da zona de conforto. Né? Deixa a gente desconfortável. Causa barulho, né? Arrastar essa mesa daqui para cá é mudança. Né? Incomoda. E você tem que furar buraco nas paredes para instalar cortina. Aí enche a casa de gente para instalar internet, instalar não sei o quê, e é a confusão. Né? E quando você pensa que acabou, não, ainda tem mais. Você Né? está acostumado com as coisas naquele lugar, aquele lugar nem existe mais. Acabou. Né? E de resoluções nós estamos falando de mudança, e mudança incomoda. Mudança incomoda. A gente tem que estar disposto a encarar essa mudança. Por quê? Porque você mudou. A casa provavelmente melhor do que aquela que você vivia. Então a sua qualidade de vida vai melhorar. Né? A gente espera que assim aconteça. Mas para isso é necessário passar, é o ônus e o bônus, né? Então, para que a nossa vida melhore, nós temos que encarar esse processo de mudança que é fundamental, é necessário. Então, que haja essa motivação no nosso coração.
Eu tenho, na verdade, é o terceiro ano que eu tenho levado mais a sério essa questão das resoluções, desde que eu li essas resoluções aqui. E é uma experiência minha, né? Eu tenho feito assim a cada ano, comecei com as 5, a cada ano eu tenho acrescentado 2 resoluções. E ali, o Jonathan Edwards, ele falava que, ele colocou lá, eu vou ler essas resoluções todas as semanas. Então, não adianta você fazer uma resolução agora, em janeiro, e se lembrar delas em dezembro de 2025. Assim, aquele negócio que eu decidi, vamos lá ver como que tá. Você já acabou o ano, mas faz de novo, né? Mas uma das resoluções era ler as resoluções toda semana, né? No começo da semana ele lia para ele alinhar, para saber como as coisas estavam indo. Então eu tenho tentado manter essa questão de ler sempre, me lembrar sempre, estudar sempre. E a cada ano eu tenho acrescentado 2, não mais do que isso, porque às vezes eu não passei nem da primeira, na verdade, eu Aquela preciso questão da meta, né? Pô, a meta é, mais baixa a para meta conseguir. mais baixa e tal. E bater na tecla dessas questões que elas são vitais mesmo, né, para a nossa vida. E principalmente da minha comunhão com Deus, porque se o meu relacionamento com Deus estiver bacana, o resto vai fluir. Se eu tiver uma comunhão profunda com Deus, eu vou saber tomar melhores decisões, né? Eu vou ser mais humilde, eu vou aprender com os meus erros, eu vou estar mais sensível à voz de Deus, eu vou cuidar melhor da minha família, eu vou remir o tempo. A Bíblia vai ser uma prioridade que vai nortear o resto da minha vida. Então, né, não precisa você ficar copiando a resolução de ninguém, mas faça as suas, coloque as prioridades, vai revisitando aquilo ali ao longo do ano de verdade e vai dando os passos. Não deu certo, não, persevera. Não coloca uma resolução nova se você não conseguiu sair nem do lugar ainda, persevere até aquilo ali mudar, porque a mudança é um processo muito difícil, mas vale muito a pena. Quando você começa a ver os primeiros resultados, O assim, impacto é muito grande. aí você fica animado. Você, opa, não é que está funcionando, deixa eu perseverar aqui. Então, vale a pena, porque a gente não pode ser os mesmos, né? Esse conformismo, essa vida, principalmente essa vida cristã, apática, sem frutos, sem testemunho vibrante. Isso aí, quem está parado, na verdade, já está regredindo, né? A gente teve um tema do acampamento que nunca mais esqueci, É, que é tempo de crescer, porque parar parar é é retroceder. retroceder. Então, um crente que não cresce, na verdade, ele já está voltando para trás. E Deus tem novidade de vida para gente, Deus tem vida nova para gente. E ano novo só é novo mesmo se a gente mudar, né? Se a gente procurar ser mais crente. Então, estamos chegando ao final. Que Deus abençoe você, que essa palavra de cada um aqui seja edificante para a sua vida. Faça suas resoluções de ano novo, coloque em prática, né? Vira essa chave aí, que não seja só uma passagem de ano, né? Mas que seja realmente ano novo, vida nova, de crescimento espiritual, né? De cuidar da família, de servir na igreja, como nós dissemos aqui. E como nós também dissemos, a gente tem estudado sobre essas resoluções, vamos estar deixando os links aqui na descrição ou no card durante os vídeos. Se você está no Spotify, você pode dar uma olhada lá no YouTube, no nosso canal. Se você ainda não nos segue, clica aí no siga, ativa o sininho para você receber as notificações de quando tiver um vídeo novo. Nosso podcast sai uma vez no mês, sempre são assuntos que são riquíssimos, que têm nos abençoado. Não que você compartilhe também com mais alguém. Que Deus te abençoe.